Hoje, a gente vai fundo num dos conceitos mais fascinantes e, ao mesmo tempo, desconfortáveis da psicologia, a sombra, de Carl Jung. É que ela é a chave, sabe, para a gente entender aquele lado oculto da natureza humana, uma força que age não só dentro da gente, mas na sociedade como um todo. Para começar, vamos pensar numa coisa que, com certeza, todo mundo já sentiu. Sabe quando alguém irrita a gente? Mas irrita de verdade, uma coisa profunda, quase irracional. De onde vem essa reação tão intensa? Pois é, segundo Jung, essa aversão toda funciona como um espelho. Na maioria das vezes, aquilo que mais incomoda na outra pessoa é, na verdade, um reflexo de algo que a gente se recusa a enxergar em nós mesmos. E esse fenômeno tem nome, é a projeção em ação. E é aqui que a gente chega na definição do que é a sombra. Pensa nela como uma espécie de porão da nossa mente, onde a gente joga tudo aquilo que considera inaceitável. Mas olha, não são só impulsos e fraquezas, não. São também conteúdos que vêm lá de trás dos nossos ancestrais animalescos. É toda uma parte da nossa história que a consciência simplesmente prefere fingir que não existe. E o ponto é, não dá para escapar dela. Como o próprio Jung dizia, a nossa personalidade consciente, o ego, e esse lado oculto, a sombra, são tipo duas faces da mesma moeda. Tão ligados para sempre, são inseparáveis. Agora, um ponto importantíssimo aqui. A sombra não é só coisa ruim, não é o mal. Claro, lá estão nossos impulsos mais sombrios, mas lá também moram qualidades positivas, instintos super saudáveis e uma energia criativa gigantesca. É isso que é fascinante. A sombra é, ao mesmo tempo, aquele impulso mesquinho que a gente precisa superar e também um potencial de crescimento que a gente precisa aprender a usar. Beleza, mas como é que essa parte oculta da nossa mente aparece no dia a dia? Como a gente percebe ela? Então, a sombra não fica lá paradinha no escuro, não. Ela dá um jeito de aparecer. E como? Bom, de várias formas. Através dos símbolos nos nossos sonhos, naquelas projeções que a gente faz nos outros, e, em casos mais extremos, até na psicopatologia, que é quando o inconsciente meio que invade a consciência. Vamos começar pelos sonhos. Pensa neles como uma linha direta com o nosso inconsciente. E é nesse cenário que a sombra geralmente aparece. Ela vem como uma figura, um personagem mesmo, com quem a gente interage ali no sonho. O Jung mesmo conta um caso bem interessante da prática dele. Ele atendeu um paciente que sempre sonhava com um jovem de negro. E o Jung entendeu que aquilo não era aleatório. Era a própria sombra daquela pessoa aparecendo, se personificando, quase como se estivesse pedindo para ser revista, para ser reconhecida. E aí a gente volta para a projeção, que talvez seja o mecanismo mais comum da sombra. Aquelas características que a gente mais odeia nos outros, sabe? A arrogância, a preguiça, o egoísmo. Pensa nelas como pistas. Pistas valiosíssimas. Elas apontam direto para as partes de nós mesmos que a gente renegou. Aquela irritação toda que a gente falou no começo é um baita sinal para olhar para dentro. Mas agora a análise fica ainda mais complexa. Porque o conceito de sombra não vale só para uma pessoa, para um indivíduo. Ele se expande, ele vai para o nível coletivo. E aí que a gente entra na sombra coletiva. O que acontece quando não é uma pessoa, mas uma nação inteira que tem uma sombra? Para Jung, os grandes conflitos da história, tipo a Primeira Guerra Mundial, não eram só questões políticas. Eram, na verdade, explosões psicológicas. Ele chamava de epidemias psíquicas. Era a sombra de uma nação inteira que foi ignorada, reprimida, vindo à tona de uma forma absolutamente devastadora. E o mais assustador é que esse processo segue um padrão. Primeiro, uma sociedade reprime forças muito poderosas, instintivas. Jung usa o exemplo do arquétipo do deus Wotan na Alemanha, que simbolizava tudo isso. Essa energia vai se acumulando, sabe? Como uma panela de pressão. E aí, num momento de crise, ela explode. E como ela se manifesta? A nação projeta a sua sombra num inimigo. Cria um bode expiatório que passa a ser o culpado por tudo aquilo que a nação não quer admitir sobre si mesma. Para ilustrar isso, o Jung pegou um exemplo perfeito da literatura, o Fausto, de Goethe. O personagem Fausto não consegue encarar o próprio mal. O que ele faz? Ele projeta esse mal na figura do Mefistófeles, com quem ele faz o famoso pacto. Para o Jung, isso era um símbolo perfeito do que acontecia com a psique coletiva alemã. Essa dificuldade de lidar com o lado sombrio e a tendência de colocar isso para fora, em outra figura. E é com base em toda essa análise que o Jung faz um alerta, um aviso muito sério para a civilização moderna,
que, sinceramente, parece mais relevante hoje do que nunca. E o aviso é este: a crise da civilização é, no fundo, uma crise moral. Para Jung, os grandes problemas do mundo, guerras, polarização, a raiz disso tudo não é política ou econômica, a raiz é psicológica. A grande lição aqui é que os aspectos escuros e maus que uma sociedade ignora, eles não somem, de jeito nenhum. Eles só recuam entre o inconsciente coletivo e ficam lá esperando uma oportunidade, um momento de crise, para reaparecerem com tudo, geralmente na forma de projeção no outro. E isso alimenta um ciclo de conflito sem fim. Tá, mas e aí? Qual é a saída? Bom, a resposta de Jung não é um movimento de massa, não é uma nova ideologia. A cura para essa doença coletiva começa no lugar mais difícil de todos, dentro de cada um. É o autoconhecimento do indivíduo que tem o poder de, aos poucos, quebrar esse ciclo vicioso. E esse é o que ele chama de caminho da integração, o processo de realizar a sombra. Começa com um confronto, que é doloroso, de encarar o que está lá no inconsciente. Depois vem o reconhecimento, a aceitação dessas partes que a gente renegou e, por fim, a integração. O objetivo nunca é eliminar a sombra, até porque isso seria impossível. A ideia é trazê-la para a luz, conversar com ela e incorporar esses aspectos na nossa consciência. Quando isso acontece, a personalidade fica mais completa, mais íntegra. É um processo que expande a nossa percepção de um jeito incrível. E essa análise toda do Jung nos deixa com a pergunta final que é para a gente levar para casa. Olhando para o mundo como ele está hoje e olhando para dentro de nós mesmos, que parte da sombra coletiva e da nossa sombra pessoal está gritando para ser trazida à luz? Porque a resposta que a gente der para essa pergunta, bom, ela pode muito bem definir o nosso futuro.